Sou mãe da Nata, né? Essa menina linda que está ali, ela tem 3 anos, ela é uma menina muito querida, muito amável, mas também muito geniosa. E sou mãe do Anthony também, esse menino que está aparecendo. Ele tem 7 anos e ele é uma criança especial. Ele foi diagnosticado com autismo em torno de 3 para 4 anos de idade. Então, eu tenho essa linda e nobre missão que a vida me deu, né, de ajudar e cuidar de uma criança especial, que dá um significado totalmente diferente para ela. E eu também sou acadêmica de estética e cosmética. Estou fazendo minha graduação à distância e essa faculdade está sendo uma grande conquista para mim. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouco das experiências profissionais que eu já tive, que estou tendo agora na Doterra. Vou falar de como foi a minha história do longo percurso, desde usar os produtos até hoje ser uma consultora de bem-estar. E vou compartilhar algumas das minhas experiências relevantes com os produtos. Então, para começar com a minha vida profissional, eu tenho formação técnica como designer de móveis. Eu trabalhei enquanto solteira, antes de casar, projetando móveis e ambientes sobre medida. Aqui na Serra, eu moro em Caxias do Sul, aqui na Serra é uma região bastante propícia para essa área. Mas depois que eu me casei, o meu marido ele morava em São Paulo, interior de São Paulo, e a gente se mudou para lá. E lá não tinha mercado nessa área, lá não consegui uma oportunidade. E logo que nós casamos, antes de casar até, a gente já decidiu que eu cuidaria das crianças em casa, que nós seríamos os filhos e que eu priorizaria o meu tempo para cuidar deles. Esse seria sempre o principal objetivo, meu sonho sempre foi ser mãe. Então, a maneira como eu decidi que eu ia me sentir feliz com eles é dessa maneira, dando atenção integral para eles. Mas nós tivemos contratempos, né, como acontece na vida de todo mundo, e tivemos que voltar, sair de São Paulo, vir embora para Caxias. Eu sempre quis voltar para morar em Caxias, mas não da maneira como a gente veio. A gente veio abaixo de crise, tendo que começar do zero, com uma criança que ainda não tinha diagnóstico, mas já mostrava um comportamento diferente que cedia muito, a gente precisava ceder muito tempo, muita atenção. Então, nessa fase, eu tive a necessidade extrema de começar a ter uma renda, né, para estar auxiliando para a gente recomeçar a nossa vida aqui em Caxias. Então, nesse meio tempo, eu tinha uma familiar, a minha tia, ela estava saindo de Caxias, ela trabalhava com doces e tortas sobre encomenda. Então, ela me ajudou a aprender, me deu dicas de cursos e me sugeriu que eu então entrasse nessa área e ficasse com os clientes dela. Então, eu comecei bem rapidamente a trabalhar nessa área. Eu me sentia assim, aprendendo a pilotar em pleno voo. Vinha as encomendas, eu precisava da renda, eu precisava me aperfeiçoar, eu buscava cursos, eu fazia. Então, sou bem feliz pela oportunidade que eu tive nessa área. Eu virei uma microempreendedora, né? Eu tinha um MEI, eu fornecia para a praça de alimentação, tinha uma clientela também bem considerável. Eu conseguia também revender, meus doces tinham revendedores que compravam, então eu consegui ficar bastante tempo nessa área. Eu fiquei por pouco mais de 2 anos, mas eu também tive consequências negativas fazendo esse trabalho. Eu sempre tive um problema muito forte com o doce. Então, eu não bebo, eu não fumo, eu não tomo café, mas a questão do doce sempre foi complicado para mim, sempre foi meu ponto de fuga. Eu sempre tive compulsão por doce. Então, 2 anos trabalhando com doce, piorou ainda mais. Eu fazia muitos cursos, onde sempre que os professores falavam, vocês com doce, vocês lidam com a parte feliz das pessoas. Vocês promovem um momento feliz, uma comemoração. E eu comecei a ter essa crença ainda mais forte do que eu já tinha, que eu precisava de doce para ser feliz, que doce gerava felicidade. Então, eu comia doce todos os dias, uma quantidade absurda. O resultado foi que em 2 anos, trabalhando com isso, eu engordei 20 quilos. Então, são consequências que eu tenho, que eu estou lutando até hoje. E, né, enquanto eu trabalhava com isso, veio a minha segunda filha. Então, depois que ela nasceu, eu tinha dificuldade de trabalhar com as 2 crianças, mas eu continuava trabalhando com ela perto de mim até que ela começou a engatinhar. Quando ela começou a engatinhar, comecei a ter muitas dificuldades em relação ao meu filho autista. Ele não tinha noção assim que ela se machucava, que ela sentia dor. Para ele, ela era vista assim, como um objeto, como um brinquedo. Então, ele empurrava ela, ele machucava, jogava coisas e para ele estava se divertindo. Então, eu precisei parar de trabalhar e estar o tempo todo em cima deles. Foi uma época muito complicada, eu fiquei muito sobrecarregada emocionalmente.
E foi bem nessa época que começou a ser fechado o diagnóstico dele, que por muito tempo eu já estava investigando. Eu percebia comportamentos diferentes nele, de irritabilidade, de nervosismo, atraso na fala. Levava profissionais, mas até então não tinham me dado nada conclusivo. E nessa época começou a ser fechado o diagnóstico dele. E é bem complicado para uma família receber esse diagnóstico. Porque quando a gente vai ter um filho, a gente não pensa em ter um filho com transtorno emocional, com alguma deficiência. A gente toma todos os cuidados para ter uma criança que nasça com boa estabilidade emocional, com saúde, enfim, uma criança que eu posso dizer como típica, né? Como, entre aspas, normal. Então, quando vem esse diagnóstico, a gente passa por uma fase bem difícil de negação, de não querer aceitar, de procurar outras explicações, porque autismo é algo que não tem cura, que tem que conviver para sempre. Tem inúmeras maneiras de tratar, mas não tem cura. Uma vez que uma criança nasce autista, ela vai ser autista por toda a vida dela. Então, além disso, também a gente passa pela fase do luto, né? Porque quando a gente tem um filho, a gente pensa, ele vai fazer faculdade, eu vou ter netos. E acaba que esse sonho, assim, morre. Tá lá teu filho, mas o sonho de ter um filho normal, né? Entre aspas, normal, morreu. Tu tem um filho deficiente, com uma deficiência, né? Com uma diferença humana, e tem que começar a lidar com medo de desconhecido. Se tratando de autismo é bem complicado, porque é conhecido como a deficiência invisível. A criança parece normal, mas ela não é normal. Ela tem um comportamento diferente, começa a gerar muito preconceito na sociedade, não aceitação. Então, questões sociais são bem complicadas para a família toda. E sem contar também a parte financeira. Aparece a necessidade de ter que investir no tratamento da criança para melhorar a qualidade de vida dela, para ela poder evoluir, para ela ter autonomia. E também a dificuldade que tem que ceder tempo para fazer o tratamento, para estar ajudando aquela criança. Então, é a perda de tempo que teria para produzir e a necessidade de produzir para conseguir suprir, né, os atendimentos que a criança precisa. Então, foi bem complicado. Realmente, tinha bastante preocupação. Eu tentei conseguir auxílios para ele de tratamento, mas pelo governo, mas essas coisas demoram bastante. Então, foi bem complicado. E neste tempo, daí, então, eu parei de fazer os doces por necessidade. E o meu marido, então, teve que conseguir suprir o que faltava. Uma época, ele teve 2 empregos, ele fazia coisas por fora. Então, por um bom tempo, ele conseguiu estar aí suprindo tudo e eu me dedicando ao tratamento dele, do meu filho. Mas chegou uma hora que não deu mais certo. Meu marido ficou com um desgaste muito grande, tinha 2 empregos, de fazer coisas extras. E a gente ficou numa situação financeira muito difícil, onde assim a gente não tinha meios para pagar as terapias que ele precisava, o básico para ele. Então foi bem complicado. E por necessidade extrema, eu precisava voltar para o mercado de trabalho. Então, inicialmente, eu pensei, vou voltar a fazer projetos, mas eu estava muito tempo longe da área. Procurei oportunidades, mas era necessário que eu fizesse novos cursos para conseguir estar atualizando, para aprender o que tinha de atual no mercado, eu precisaria investir, e eu não tinha condições de investir. Então, eu retornei com os doces, mas eu estava tempos também afastada, e quando eu paro de fazer doce, a pessoa começa a comprar de outra pessoa. Então, para mim, recuperar os meus clientes e ter novos clientes também eu ia precisar de tempo, e eu não tinha tempo, eu precisava todo mês, toda semana, pagar as terapias e dar o que toda criança precisa, né, normalmente, e mais do que ele precisava para o tratamento dele. Então, era uma questão de urgência. Então, eu comecei também a tentar no mercado de vendas diretas, né? Meu pai estava bastante tempo trabalhando com isso e eu vi que a qualidade dele de vida melhorou muito depois que ele começou nessa área, mas só que eu nunca tive sucesso nas outras empresas que eu tentei. Eu não tenho experiências com venda, não tinha uma rede grande de contatos, eu tinha um tempo escasso também em questão das crianças, então nunca tive sucesso. E hoje eu sou consultora de bem-estar da doTERRA. Então eu vou contar como que foi o processo desde que eu comecei os seus produtos até hoje, quanto eu estou divulgando e tendo a minha renda através desses produtos maravilhosos. Então, eu ouvi falar do doTERRA quase 2 anos atrás, através do meu pai, né, do Moisés. E quando ele me falou, eu fui bem, assim, não dei entrada, fui bem, assim, ignorante, não queria saber. Esse mercado, eu já havia fechado a oportunidade de venda direta, porque eu nunca tive sucesso. Na minha cabeça,
eu não conseguiria ter clientes, ter a minha renda, me desenvolver nessa área. Já tinha desistido disso. Mas aí, tempos depois, a minha irmã se cadastrou, né? A minha irmã Sharon, né? Nossa Nutri linda, maravilhosa, que está arrasando nas lives. Ela adquiriu o kit e começou a compartilhar os produtos comigo. Então, eu comecei a usar os produtos e eu vi que eles realmente tinham benefício. Mas eu não queria saber do negócio. Eu estava adquirindo a saúde física de usar os produtos, melhorando minha qualidade de vida, a emocional também. Eu comecei a me sentir muito melhor emocionalmente. Todo aquele fardo, aquela carga emocional que eu carregava começou a ficar mais leve. Mas eu fui ignorante por erro meu. Eu não quis aproveitar os benefícios financeiros da empresa também. E eu digo assim de coração para quem está ouvindo agora, não cometa o mesmo erro que eu, porque quem perdeu foi eu, de estar com uma situação financeira muito melhor hoje, se eu tivesse já bastante tempo divulgando os produtos, fora que eu teria ajudado muito mais pessoas a já conhecerem os benefícios da Doterra. Então, não façam isso. Fiquei por 1 ano usando os produtos e comecei a poder me dedicar mais no tratamento do meu filho. Comecei a conseguir já levar ele nas terapias, então ficou bem melhor o fardo. E eu comecei a ver que os produtos realmente tinham poder, que seriam uma grande solução para o tratamento dele, que poderia ajudar ele, porque quando antes de ter o diagnóstico, eu ficava com muito medo de ter que usar os remédios nele. E remédios que, na verdade, são hipnóticos, né? Que autistas geralmente precisam para conseguir se concentrar, para aprender a se desenvolver. Realmente tem prejuízos, mas realmente é uma saída para muitos casos de autismo. E então eu comecei a ficar mais tranquila em relação a isso. Eu vi que tinha nos olhos algo extremamente natural e extremamente eficaz para ajudar ele. E nesse ano, também usando o produto, eu comecei a ser muito questionada pelas pessoas, tanto que me conheciam como conheciam ele. Elas me perguntavam, nossa, o que tu fez que tu tá diferente, tu tá melhor, vejo tua foto, tô te achando tão diferente, teu filho tá mais tranquilo, o que tá acontecendo? Aí eu falava, eu conheci os produtos, uma linha natural da Doterra, minha irmã vende, as pessoas iam lá com a Sharon, compravam o produto e se cadastravam na empresa. Então, olha aí, eu passando clientes, né? Eu fico pensando que hoje eu poderia ter pago o meu kit, o meu cadastro, com as indicações e com as vendas dos produtos que eu passei, né, para a Sharon. Mas, enfim, antes tarde do que nunca. Então, essa foto eu acho bem impactante, o antes e depois, até quando eu mostro, eu falo, mas uma está desarrumada, uma está arrumada. Mas mostra exatamente o meu estado de espírito, como eu me sentia antes de conhecer os produtos. Então, pela questão de cuidar, né, do meu filho, questão de lidar com o autismo, de todo o preconceito social que existe, eu me sentia muito sobrecarregada, me sentia ansiosa, estressada, compulsiva, pessimista, acomodada, muito acima do peso. Eu acreditava assim que eu tinha que me dedicar ao meu filho, que eu não poderia ter tempo para mim, que a minha vida seria em função de cuidar dele, que eu não tinha assim grandes oportunidades, que aquilo era um fardo muito grande para mim carregar. Nessa época, realmente eu sobrevivia em questão das crianças. Tudo que eu fazia era por eles. Inclusive, eu comecei a fazer faculdade, não o que eu gostava, não o que eu queria, mas em função deles. Eu comecei a fazer faculdade de licenciatura, porque eu pensei, eu não consigo trabalhar porque eu tenho que cuidar dele. Mas se eu conseguir trabalhar na escola que ele está, numa área da educação, de repente seja uma oportunidade. Então, eu fazia a faculdade, mas não, acho linda, nobre a área da educação, mas não era o que eu sempre sonhava em ser. Então, eu comecei a usar os produtos e hoje essa segunda foto mostra como eu me sinto. Eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais otimista. Eu perdi peso, mas isso não foi o principal. O principal que eu sinto é liberdade, é o equilíbrio, autoestima, eu sou mais focada. Então, hoje, eu não deixei eles de lado, eu cuido deles e tenho muito mais para oferecer para eles hoje, porque eu me sinto melhor. É aquela história da máscara de oxigênio no avião, né? Antes de eu salvar outra pessoa e colocar máscara em outra pessoa, eu tenho que colocar em mim primeiro. Então, é assim que eu me sinto. E muitas pessoas perceberam também e vieram me perguntar. Então, isso foi bem agradável. Então, para começar a falar sobre minhas experiências, o primeiro óleo que eu tive contato foi com lavanda. Eu tinha muita insônia antes de conhecer o lavanda, questão das preocupações, né, com o meu filho, com o dia a dia, eu não conseguia dormir. Depois que eu experimentei lavanda, eu vi que quero ter boas noites de sono. As crianças começaram a ficar tranquilas,
as crises de meu filho tinha, eu conseguia estar minimizando com a lavanda. A minha filha também ela estava estudando de manhã na escolinha, então ela acordava e saía do prédio, botando o prédio abaixo, gritando de mau humor. Eu comecei a usar o lavanda, até uma vizinha veio me perguntar o que tu fez com as crianças, que eles não estão mais brigando para sair de casa. Aí eu falei, eu estou usando óleo essencial de lavanda. Ela falou, eu preciso para minhas netas. E um dia eu estava no corredor e a filha dela estava chegando com uma neta. Então, peguei meus olhos, fui lá, passei uma gotinha no pé dela e logo ela me mandou uma mensagem, o que tu fez? Que ela tá outra criança, eu quero esse óleo. Então, elas acabaram primeiro adquirindo os produtos e depois se cadastrando na empresa. Tem o Gengeste também, que é maravilhoso. O meu filho, as crianças tinham muita virose, vomitavam, era bem complicado. O meu filho, por questões não só de virose, mas também emocionais, sempre que mudava algo na rotina, ele estava ansioso com alguma coisa, ele vomitava bastante, era bem desagradável. E depois que ele começou a usar o Zengeste, os efeitos realmente melhoraram muito. Depois que ele toma uma gotinha, eu passo na cabeça, na barriga dele, passa esses efeitos. No início, quando me deram óleo, eu não sabia como usar. Óleos essenciais não é indicado criança ingerir, porque eles são muito concentrados, mas eu não sabia, eu dei um golinho só que ele tomou, ele já parou de vomitar. E eu tive uma experiência muito positiva também com o Zengeste no dia que eu fui fazer o Enem, em outubro do ano passado. Eu fui fazer a prova no domingo, e quando foi sábado à noite, no dia anterior, eu comecei a ficar com uma virose muito forte, não tinha nada que eu comesse que estava parando. Então, eu estava muito preocupada, eu pensei, eu não vou conseguir fazer a prova. Então, eu tomei 2 gotinhas de Zengeste e consegui me sentir muito melhor e consegui fazer a prova. Tem ali a foto do Alecrim também, que foi um dos primeiros óleos que eu usei. Inclusive, para mim fazer a prova do Enem, eu passei o alecrim nas têmporas aqui e na nuca, atrás do pescoço. Foi a 5ª vez que eu fiz o Enem, eu nunca tinha conseguido ler a prova inteira. Quem já fez sabe que é uma enciclopédia, né, aquela prova. É um desgaste muito grande físico de ler ela. E eu consegui ler 2, 3 vezes cada questão e tive um bom desempenho na prova. Então, o desempenho foi bom, que hoje eu consegui a bolsa para o curso que eu quero. Eu estou conseguindo cursar o curso que eu sempre sonhei de estética e cosmética, porque eu tive um bom desempenho nessa prova. Então, muita gratidão por esses produtos. Tem o Vetiver, que eu gosto muito dele. Eu vi um vídeo da Vanusa, que é uma terapeuta da empresa, falando que ele é o óleo do foco. No final do ano passado, eu estava estudando e eu estava muito dispersa. Eu faço graduação à distância, e eu estava vendo a aula e eu não conseguia focar, eu não conseguia prestar atenção, não conseguia absorver o que estava sendo ensinado. E eu fui fazer a prova e foi horrível. De 12 questões, eu acertei uma. E eu fiquei muito preocupada, porque nas outras semanas seria de provas seguidas. Então, estava muito preocupada, porque eu realmente não estava conseguindo absorver o que eu estava aprendendo nas aulas. Então, eu vi o vídeo falando que ele é o óleo do foco, eu comecei a usar ele no difusor cada vez que eu ia estudar, comecei a inalar ele. E na semana seguinte eu fiz a prova pela primeira vez, eu gabaritei a prova da faculdade. Então, realmente, ele ajuda muito no foco, na concentração. Adoro esse produto. E tive uma experiência muito positiva com ele também no meu filho. Uma das características dele, que tanto professores como terapeutas falavam, é a dispersão. Apesar, o Anthony é muito disperso. A gente tem a atenção dele por 5 minutos, 15 minutos em dias bons, mas depois disso some a concentração dele, ele dispersa e não tem o que. E é muito complicado ele voltar a prestar atenção, realizar alguma atividade. Então, eu peguei esse óleo, testei ele antes de ele entrar na consulta com a fonoaudióloga. Então, passei uma gotinha no topo da cabeça dele, juntamente com o frankincense. E a fonoaudióloga, aquele dia terminou a sessão, ela falou, ele fez o que eu propus hoje, ele ficou 25 minutos concentrado comigo. A sessão dura 30 minutos da terapia, ele ficou 25 minutos concentrado, isso foi algo inédito. Então, eu estou usando antes da quarentena, usando para ele na escola, e realmente estou tendo um retorno muito bom dos professores e terapeutas, dizendo que como está mais fácil lidar com ele, como está melhor a concentração dele. Então, esse óleo realmente tem um poder fantástico para a gente conseguir se concentrar e focar no que a gente está precisando. O Balance, eu não sei o que seria da minha quarentena sem o Balance. Ele controla o humor, ele faz a gente se manter, não nessa oscilação que a gente tem de estar irritado e estar calmo, mas sim a gente estar tranquilo, a gente está estabilizado emocionalmente. Então, tem um poder incrível. Eu uso ele no difusor, aprendi com as terapeutas também aqui da equipe a passar no pulso, atrás da orelha, estou passando nas crianças. Inclusive, minha mãe veio me visitar um dia, ela falou, nossa, as crianças estão em casa,
casa, elas estão quietas, estão tranquilas. E eu falei, acabei de passar balance nelas. Então, realmente, para quem tem criança em casa, para todo mundo, balance é uma ótima opção para estar usando nesses dias difíceis de quarentena e nos demais dias normais também. O Peppermint é um óleo extremamente versátil. Ele serve para febre, para energia, para ansiedade. Então, a primeira vez que eu fui usar ele para febre, me ligaram da escolinha dizendo que a minha filha estava com febre. Eu fiquei apavorada, que nunca tinha acontecido. E eu estava na terapia com meu filho, saí correndo, fui buscar ela, falei para não dar remédio, porque ele estava chegando. Então, eu peguei ela e dei um banho, passei uma gotinha de Peppermint no sol dos pés. Em questão de minutos, ela não tinha mais febre. Das outras vezes que eles tiveram febre, também fiz a mesma coisa e tive um resultado bem instantâneo e muito eficiente. Ele também é muito usado para dar energia, né? Comecei algumas semanas e experimentei tomar uma gotinha dele na água antes de fazer minhas atividades físicas. Eu tenho uns treinos online que eu faço e eu comecei a tomar e eu estou fazendo agora 2 aulas por dia. Então, eu dobrei minha quantidade de treinos e me sinto disposta quando eu termino. Então, não é à toa que os jogadores do Corinthians e do Palmeiras usam esse óleo antes dos treinos. Realmente dá muita energia. Para acordar de manhã também, a gente está naquela sonolência, dá para passar uma gotinha de Peppermint atrás do pescoço para ter um dia bem melhor, com mais energia. Para ansiedade também, eu me desafiei. Cada vez que eu tiver com vontade de comer doce, eu vou colocar uma gotinha de Peppermint embaixo da língua. E eu estou colocando e realmente eu olho o doce e eu penso, é um punhado de açúcar. Não é algo que eu penso para ser feliz. O briefing também é um óleo que todo mundo precisa ter em casa. A gente está passando por um problema de um vírus que afeta muito a respiração, né? Está levando muitas pessoas a óbitos por causa disso. E o briefing é um mix de óleo essencial específico para o sistema respiratório. Então, é bem importante a gente estar inalando ele pelo menos 2 vezes ao dia durante 30 segundos. Eu gosto muito de colocar ele no difusor para as crianças. Eu coloco 4 gotinhas de lavanda para eles dormirem e 2 de briefing, que promove um sono melhor, uma respiração mais fácil, mais tranquila e ajuda bastante para eles terem uma qualidade de sono bem melhor e está aumentando o sistema imunológico respiratório deles, que é super importante. Pingo na máscara também, um briefing, que dá uma sensação bem refrescante, a máscara sufoca, o briefing ajuda bastante nessa questão. O Frankincense e o DDR Primer são os principais óleos que eu estou usando para o tratamento do meu filho. Então, eu lembro que quando a Sharon foi me apresentar os óleos antes de ser cadastrada, eu passei o Frankincense no topo da cabeça dele e queria que ele dormisse. E para ele fez um efeito que ele não dormiu, ele ficou muito agitado. Então, eu pensei, Frankincense não resolve para ele. Muita ingenuidade e ignorância da minha parte. Porque os óleos essenciais, eles não são receita de bolo. Não é uma coisa assim que usa esse desse jeito que vai dar certo. Cada organismo é de um jeito, os óleos são naturais. Então, pode ser que uma pessoa funcione de um jeito e para outras pessoas de outro jeito. Então, tem que ter paciência para saber a melhor maneira de estar utilizando óleo para nós. E para também ver se é aquele óleo aquela maneira certa de usar. Então, eu comecei a usar. Então, eu falei, não adianta nele, não vou mais usar o Frankincense. E depois que eu tendo mais conhecimento com os produtos, eu aprendi a usar ele para potencializar os outros óleos e com os efeitos dele também. Por exemplo, agora eu uso o óleo de lavanda com ele e eu consigo fazer ele dormir. Ele precisava de auxílio de um medicamento natural para dormir, eu ficava bem preocupada porque a cada vez que eu dava um tempo, ele acostumava com aquele medicamento e não dava certo. Eu tinha que deixar mais forte, mais forte. O médico falou, sabe que o próximo passo é dar um medicamento químico, né? E aquilo me apavorava. Eu falava, não posso. Então, eu me esforçava ao máximo para cansar ele. Era bem exaustivo para deixar ele dormir. E hoje ele dorme com frankincense e com lavanda. E eu passo o frankincense para ele durante o dia, antes dele ir para a escola, antes da quarentena, antes das terapias, e ajudava a se concentrar. Então, o frankincense resolve, mas no caso do meu filho, para ele dormir somente não é a maneira certa de usar para ele, sempre ele se concentrar. O DDR Primer também, esse óleo é fantástico. Ele está ajudando o meu filho a melhorar a qualidade da fala dele e demais passos do desenvolvimento dele. Então, eu consegui uma melhora muito grande passando o DDR Primer. Eu passo ele diluído com óleo de coco 3 vezes por dia na coluna dele. Estou passando na minha filha também. E como ela está assim,
se desenvolvendo melhor, está mais esperta, mesmo sem estar indo para a escolinha, estando em casa mesmo. Então, o BDR Primer realmente ele tem a função de estar reparando e substituindo as células do DNA que têm algum problema, que causam alguma dificuldade, tanto neurológica como física. Então, é bem importante esse óleo. Ele é um mix de óleo essencial com essa especificidade de estar melhorando o nosso DNA. E eu uso também ele para descrença. Eu fui pegar informações desse óleo para tratar o meu filho, para a questão do autismo, que eu vi falar que ele era específico para transtornos, né, para deficiências no modo geral. E eu vi um vídeo de uma aromaterapeuta falando que ele, emocionalmente, de maneira aromática, ele era muito bom para estar trabalhando as nossas crenças limitadoras que a gente tem de heranças de família. Então, no meu processo de perda de peso, né, depois de um tempo, eu não consegui mais continuar emagrecendo, e não por questão de ansiedade, mas por questão de realmente descrença que eu poderia ser uma pessoa magra. Eu tenho familiares que têm problemas com peso, e eu sempre vi eles falando que dieta é difícil, que a genética não era emagrecer. Então, eu tinha aquela crença como verdade para mim. Eu não conseguia me livrar daquilo, não conseguia me ver como pessoa magra, mesmo tendo perdido bastante peso. Então, comecei a inalar esse óleo no difusor, pingar uma gotinha dele e fazer conchinha. E eu realmente estou conseguindo me libertar, estou conseguindo ver que a minha história é diferente, que não existe negócio de mudança genética. Não é bem assim, que o que afeta o nosso peso, nossas decisões, são as nossas escolhas, as nossas crenças, e não herança genética em relação a peso. Então, há também muitos benefícios desse óleo, gosto muito dele. Então, aí é meu resultado com o Smart Sass. Na primeira foto, é um dia antes de eu começar a usar o produto, e na segunda foto é depois que eu já estava iniciando o meu segundo vidrinho do Smart Sass. Então, o Smart Sass, eu uso ele, eu coloco 2 gotinhas na água, e tomo quando eu acordo e no início da tarde. Logo que eu comecei a tomar, eu tomava 2 gotinhas 3 vezes ao dia, porque eu estava com a questão da ansiedade muito forte. Então, mais ajudou para conseguir estar me acalmando. Depois que eu vi que eu já estava com um efeito melhor, eu passei a só tomar 2 vezes ao dia. A informação que me deram, quando eu fui começar a tomar, era tomar antes das refeições. Mas no meu dia a dia, eu não lembrava. Cada meia hora de comer, tomar o óleo. Então, eu adaptei para a minha realidade. Tomei ele em jejum no início da tarde. Tem pessoas que não dão certo tomar em jejum, porque esse óleo ele é muito concentrado. Uma gotinha dele equivale a mais ou menos 28 xícaras de chá. Então, ele é muito forte, tem pessoa que faz mal. Eu não senti dificuldade. Então, mais uma vez, reforçando, né, que tem que adaptar para a realidade da pessoa. Tem que usar e ver qual que é a melhor maneira de estar usando para ela. E esse óleo, assim, ele fez um resultado em mim que eu não consigo muito bem descrever em palavras, tanto que ele me ajudou. Não é assim algo milagroso, aí toma esse óleo que vai emagrecer. Eu já havia tentado muitas coisas, né, para perder peso. Já tinha tentado várias dietas, a dieta da moda, a dieta da celebridade, a dieta da sopa, o exercício milagroso, e nada conseguia manter. Porque o sobrepeso, ele não é um problema. Ele é o resultado de problema emocional. Ninguém come compulsivamente porque tem fome, por uma necessidade física. Come porque não consegue gerir as emoções e acaba descontando comida. Então, é uma síndrome, né, a compulsividade alimentar. É questões físicas e emocionais que estão envolvidas. E esse óleo dá um auxílio de uma forma geral. Ele é um mix de óleos essenciais específico para tirar a ansiedade e a perda de peso. Então, tudo que a gente faz no dia a dia, que a gente respira, está perto do micro-ondas do nosso celular, é tóxico. E essas toxinas prejudicam o nosso corpo e prejudicam também a perda de peso. Então, o óleo essencial, ele quebra essas toxinas, ele faz um detox. Sabe quando a gente vai fazer dieta, que a gente pega o limão de manhã para tomar algo alcalino? Aí a gente pega o limão, corta, espreme na água e toma. E fica a outra metade lá, a outra metade joga fora. Mas se a gente for pensar, o limão ele foi plantado com agrotóxicos. A gente sabe que os produtos que a gente compra no supermercado têm agrotóxicos. Como que a gente vai fazer um detox para a gente com algo que já foi contaminado com agrotóxicos? Não vai ser eficaz. Então, os produtos da doTERRA, eles são livres de agrotóxicos. Antes de ter a colheita, de fazer a plantação das plantas, é feito
um estudo para ver se aquele solo não foi contaminado. Depois é feito mais de 50 testes de qualidade com óleo só, então ele é envasado. Então a gente tem a certeza, a garantia que a gente está tomando um produto realmente puro, liberado pela Anvisa para ingestão. E além disso, ele dá muita saciedade. Eu lembro que eu tomava os matsats e às vezes eu tinha que lembrar que eu tinha que comer, porque ele realmente dá uma sensação assim que tu come menos e não tem necessidade de comer aquela hora. Realmente dá muita saciedade. E ele, se eu pudesse sim, resumir em uma palavra, o que ele me deu foi equilíbrio. Eu conseguia ter controle do que comer ou não, me libertar dessa sensação horrível que é a compulsão. Quem que já passou por isso sabe quanto que é desesperador. A gente come 2, 3 pacotes de biscoito, a gente termina de comer, a gente fica se sentindo mal, a gente fica angustiada por ter comido, para se sentir melhor a gente come de novo. E assim vai ciclo vicioso, que parece que a gente fica preso sem esperança. Então, o que um compulsivo mais quer é a liberdade de escolha. E foi isso que esse produto me deu. E eu me sentia motivada, eu me sentia assim com vontade de fazer as coisas certas, fazer alimentação saudável, de me cuidar, de fazer minha atividade física. Então, ele realmente, eu acho ele muito completo para ter um equilíbrio como um todo na pessoa. Foi isso que ele me trouxe. Eu ainda estou na luta com o peso, o meu corpo, o peso não está ainda como eu quero, mas isso não é mais o principal para mim. Isso é só uma consequência. Eu estou aprendendo que o que eu tenho, que eu não controlo o peso, é o resultado das minhas escolhas, das minhas ações. De ser uma pessoa com uma decisão inteligente, de fazer boas escolhas, é isso que eu estou focando. São nas minhas ações, não nos resultados, porque eu sei que eles serão apenas uma consequência. Então, dá uma receita de como eu uso óleo essencial no dia a dia também. Eu vi essa semana me ensinando a colocar o óleo de João Guarde no bolo, testei e achei bem legal. Então, preciso compartilhar uma receita minha também. A gente está em casa na quarentena, né, comendo pipoca, às vezes quando dá para ver um filme. Então, vamos sim trocar a pipoca, substituir, em vez de só comer pipoca salgada com um bocado de chocolate com os óleos essenciais. Eu testei essa receita aqui em casa e todo mundo adorou, pedem para fazer de novo. É somente fazer a pipoca, derreter meia xícara, fazer um caramelo com açúcar mascavo. Fazer mascavo por ser mais saudável, mas quem não está no problema de perder peso, usa o doce, pode usar o doce. E coloco 2 gotinhas do óleo essencial de laranja. Dá um gosto incrível. Fica bem saboroso mesmo com óleo de laranja. Combina muito bem com açúcar mascavo. Outra maneira que eu estou usando óleos essenciais é na limpeza. Eu substituí os produtos químicos comprados em mercado que dão uma alergia na pele, que são tóxicos para a respiração. Quem que já ficou faxina tem aquele cheiro do produto que parece sim que nos intoxica, que é tóxico realmente respirar. Com os óleos essenciais, dá para fazer uma limpeza muito eficaz usando óleos. Eu gosto sempre de colocar um óleo com propriedade antibiótica, que mata os micro-organismos, os fungos e bactérias, ou um com propriedades antivirais, que eliminam a proliferação desses vírus. Para higienizar os alimentos também, não estou mais usando clorofina, vinagre, bicarbonato de soja, eu coloco eles de molho na água com 3 gotinhas de anguarde, que é uma maneira bem eficaz e natural de estar higienizando os alimentos. Então, ali o difusor, né, é algo essencial para quem em casa. A gente costuma pensar no difusor como um terapeuta particular de cabeceira que a gente tem. Então, olha que maravilha, né? Sem preço que pague a gente ter um terapeuta na nossa casa. Porque para usar os óleos essenciais na função emocional, a maneira que tem a maneira aromática. Os cheiros, os aromas, eles têm uma ação muito forte na gente. E uma grande prova disso é pensar como que um dependente químico ele usa, né, entorpecentes, ele usa inalando. Então, assim como tem coisas para prejudicar, tem coisas para nos fazer benefício. Quando a gente passa, por exemplo, perto de uma pizzaria, né, sente aquele cheirinho de pizza, a gente já fica com uma sensação diferente. Por exemplo, se a gente passa num lugar que tem, por exemplo, posto de gasolina, tem aquele cheiro forte, já é outra emoção. Então, o difusor, além de promover as qualidades, né, do ar, de maneira com os óleos antibactericidas e antibióticos que eles purificam o ar, eles limpam, protegendo a família toda, a casa inteira, eles também têm a questão emocional. Então, o difusor ele não precisa se preocupar em tirar ele da tomada, a gente pode, porque ele desliga sozinho automaticamente. A gente pode programar ele para ficar 1, 2 ou 4 horas ligado. E então, se pensar assim, o difusor é de 4
a 5 gotinhas de cada vez que a gente coloca, isso deixando ele 4 horas ligado. Então, com uma gotinha, a gente consegue ter benefícios por 1 hora. Então, realmente é muito econômico, um benefício muito grande. Então, ele tem a foto do meu filho, né, com a pasta de dente. Ele adora essa pasta de dente, ele gosta muito de escovar os dentes. A gente vê ele no meio do dia, tá lá a escova e a pasta, que ele já pegou, por iniciativa própria, foi escovar. E algo tão interessante, porque o creme dental da doTERRA é feito à base de OnGuard. OnGuard é um mix específico para matar fungos e bactérias e aumentar a imunidade. Então, o simples fato de escovar os dentes está servindo para as crianças aumentarem a imunidade. Então, olha só que eficiência. Algo que a gente tem que fazer todo dia, precisa escovar os dentes, porque não fazer com um produto livre de radicais, não tóxico e ainda que protege a imunidade. Até ouvi um relato de uma criança, alguém me contou um relato de uma criança que pegou um tubo desse de pasta de dente, que é muito grande, 125 gramas, e comeu inteiro esse tubo de pasta. E o que aconteceu com a criança? Nada, porque é um produto natural. É claro que isso não pode fazer. Mas imagina se fosse uma pasta de dente dessas do mercado. O que aconteceria com uma criança que fizesse, né, comesse uma pasta de dente inteira? Então, tem as sinergias. É maravilhoso. Eu fico impressionada com a qualidade do conhecimento das aromaterapeutas da doTERRA. Eu já fui em outros lugares, eu caminhei até para conversar com aromaterapeutas que tinham bastante tempo de experiência com os olhos, mas não da doTERRA, para ter benefício para o meu filho. E sempre que eu ouvi falar, pai, usa de lavanda, coloca num paninho perto dele que ele vai se acalmar. Sempre que eu ouvi falar foi só isso. Procurei vídeos na internet também, nunca achei nada muito além disso. E as aromaterapeutas da doTERRA é incrível o conhecimento que elas têm. Então, eu pego bastante dicas com a Rosemary. Conheci a Tuca num evento ao vivo, né, Tuca Noronha, nossa aromaterapeuta lá da China, que tem anos de experiências com a doTERRA. Eu gosto muito de conversar com ela, uma pessoa maravilhosa. E ela ensinou na live dela a fazer essas sinergias. Eu já testei, já estou na segunda vez usando, não fico mais sem. Então, tem essa que é a energia do sono, né? As crianças já falam para mim, cadê o rolinho do soninho? Então, ela ensinou a colocar 10 gotas de frankincense para potencializar bem os olhos, 15 gotas de lavanda e 10 gotas de balance. E ela ensinou a intercalar. O bergamota também ajuda bastante no sono, serenity. Então, é com os olhos que já tem intercala. Colocar essas gotinhas num rolão de 10 ml e completar com óleo de coco. Então, eu fiz aqui, antes das crianças dormirem, eu passo no pé deles, passo na coluna, passo na fronha, não só as crianças, eu e meu marido também estão usando. E é maravilhoso porque o óleo de coco, ele ajuda a fixar mais o óleo essencial, porque os óleos são voláteis, eles evaporam. E agregando um óleo vegetal, junto com eles, faz com que absorva melhor o aroma e os benefícios também. Tem a sinergia da imunidade, super importante para a gente agora. E é bem importante lembrar que essa sinergia para a imunidade, a gente tem que usar 4 a 5 vezes ao dia para estar realmente bem protegidos. Então, a Tuca ensinou a usar o frankincense na sinergia, sempre porque ele potencializa os olhos. E em relação à imunidade, usar sempre 2 óleos antibióticos, ela passou a lista de antibióticos, e usar 2 antivirais. Então, os exemplos de antivirais é o melaleuca e o cítricos. Então, ela ensinou também a usar os óleos que tem, né? Vai alterando, porque o nosso corpo ele é muito esperto. Quando ele vê que a gente está muito tempo com o único produto, usando a mesma substância, ele aprende de uma maneira se acostumar com aquilo, não ter um efeito melhor. Então, um efeito tão forte. Então, para ter resultados melhores, mais eficiência, é bom estar trocando. Então, nessa sinergia que eu fiz dessa vez, eu usei 10 gotinhas de frankincense, 5 gotinhas apenas de orégano, porque o orégano é um antibiótico muito forte. Se não usar ele de uma maneira diluída, ele queima a pele, então tem que ter bastante cuidado. Eu coloquei 10 gotinhas de melaleuca e 10 gotinhas de capim-limão, o lemongrass. E 15 gotinhas de OnGuard, que é o específico para imunidade. E para dando uma potencializada ainda melhor no sistema respiratório, coloquei 10 gotinhas do Brit, que é o específico para o sistema respiratório. Completei com óleo de coco, passo no solado dos pés das crianças, no meu, na coluna, passo na máscara, também é uma maneira bem eficaz de estar espalhando óleo na máscara para não ficar nos sufocando. Então, realmente estou sempre com essa sinergia da imunidade, não fico mais sem. Então, é muito importante a gente usar os óleos. Como eu relatei para vocês, eu tive resultados somente usando os óleos. As pessoas vinham a mim e me perguntavam o que eu estava fazendo de diferente.
e realmente compravam, elas precisavam desse benefício. Então, somente usando os óleos, nós vamos ter resultados. E divulgar, esses óleos, eles são maravilhosos, eles têm um poder incrível, mas eles não têm, a gente costuma dizer que eles não têm perna nem boca para irem até as pessoas sozinhos e falar dos benefícios dele. Então, cabe a gente fazer isso. E é bem importante a gente pensar, quando a gente vai abordar uma pessoa para falar dos produtos, que nós estamos falando uma novidade, que as pessoas nunca viram na mídia, na televisão, ninguém falando disso, e que elas não conhecem. Então, se elas não se mostrarem interesse, é bom a gente não parar de passar informações. A não ser que elas falem, olha, não quero saber, para de me incomodar, a gente ficar compartilhando. Eu mesma demorei mais de... comecei a usar os produtos porque a Sharon levou eles até mim, ela compartilhou comigo, ela compartilhou os olhos. Mas eu fui bem relutante para a vida do Terra e hoje eu falo para o meu pai, nossa, obrigada por vocês não terem desistido de mim. Porque realmente eu fiquei muito tempo por ignorância minha, sem ter todos os benefícios que a empresa pode me proporcionar. Então, o que a gente fala na empresa, o lema é mude vidas e gere renda. Imagina quantas pessoas tem lá fora que estão doentes. Todo mundo precisa usar esses óleos. Se é uma pessoa que tem o coração batendo, ela precisa desses óleos. Os animais também podem estar usando. Todas as pessoas que estão lá fora estão usando os remédios sintéticos de farmácia. Todo mundo sabe, né, que os medicamentos de farmácia, além de serem bastante utilizados, eles têm efeitos colaterais desagradáveis. As pessoas estão se dando conta disso. O intuito da indústria farmacêutica não é promover a cura, porque senão eles quebram. O que eles querem é promover o vício, né? A continuidade das doenças. Então, imagina quantas pessoas a gente pode beneficiar se a gente divulgar esses óleos. E é bem interessante porque quando me convidaram para estar aqui, eu falei para a Xana, o que eu posso contribuir, né? Estou há pouco tempo na empresa, não tenho uma formação como aromaterapeuta, sou uma pessoa normal que usa os óleos. Ela falou, Stephanie, olha quantos benefícios teve para a tua família, olha as experiências incríveis que tu tem. E para pensar quantas pessoas estão usando os óleos a partir de ti. Então, eu parei para pensar realmente cada pessoa que já está usando os óleos e como é gratificante. Tem algumas pessoas que eu já compartilhei, por exemplo, a Ivone. Eu encontrei ela saindo de um hospital, fui pegar um laudo para o meu filho, ela estava voltando de um procedimento que ela estava fazendo. Eu conversei com ela, ela me falou que ela tinha doença de Crohn e estava sofrendo bastante. Então, eu falei dos olhos para ela, marquei de mostrar. Hoje ela está usando os produtos, ela me fala que ela está adorando, que está fazendo muitos benefícios para ela. Tenho minha outra amiga também que começou a usar os produtos, já colega de trabalho dela ficou com o marido doente, foi perguntar para ela o que ela poderia estar usando, porque o marido dela estava usando produtos de farmácia, não estava adiantando, e os médicos também não estavam ajudando muito, sem contar que nesses dias que estamos vivendo, o último lugar que a gente gostaria de estar é numa consulta médica no hospital, né? O lugar que a gente mais deve evitar. E para conseguir uma receita de remédio, a gente tem que ir até no médico. E depois de conseguir isso, a gente sabe que vai ter efeitos negativos. Quantos desses medicamentos já mostraram que tem componentes que estão agravando ainda mais, né, esse vírus que está circulando? Não, eu acredito que não se sabem todos. Então, a gente tem, com os produtos da doTERRA, qualquer um dos kits, a gente tem uma farmacinha natural de soluções naturais em casa, que a gente pode estar usando não só para tratar nossas enfermidades, mas também para diversos outros benefícios. Então, que maravilha isso! Em vez de ter dor de cabeça, usar, por exemplo, o Peppermint, que vai estar aumentando a energia, melhorando o sistema respiratório, ajudando na ansiedade, ajudando na circulação, dando a vontade de comer doce. Então, em vez de ter os efeitos negativos, efeitos colaterais dos medicamentos sintéticos, nós temos diversas outras soluções naturais extremamente eficazes para a nossa saúde. Nós estamos empoderando o nosso corpo, em vez de estar maltratando ele com sintéticos. Então, tem que compartilhar. Eu estou bem feliz também, ultimamente, eu tenho a minha amiga, uma das primeiras que começou a trabalhar, a Shelly. O caso dela é bem parecido com o meu em relação às crianças. Ela ela tem 2 filhas, e ela cuida da sogra dela, que tem problemas de saúde, e ainda da irmã da sogra, que tem uma deficiência. E ela cede todo o tempo dela para cuidar dessas pessoas. Então, eu me identifico muito, sim, com a realidade dela. E ela começou a usar os produtos, ela fala que a filha dela que tem asma, que usava bombinha, não está mais usando, porque ela usa o Brief Peppermint. Ela fala que a sogra dela, que tem Parkinson, está conseguindo ter as dores aliviadas usando Deep Blue, não está precisando de tomar relaxante muscular. Ela fala de problemas que ela precisaria estar tomando antibiótico, ela está usando o orégano para melhorar, então ela está encantada.
e sem contar porque ela também estava longe do mercado de trabalho. Ela, em função de ter que cuidar dessas pessoas, ela não estava conseguindo não tem como ela trabalhar fora. E ela falou que só de ir até o mercado e encontrar migas na rua já está fazendo venda dos produtos. Então, ela falou que como ela está entusiasmada, como está melhor a questão dela, não só com os produtos, mas também de começar a ter a renda dela através deles. Então, que maravilha isso. Eu já tive também experiência difícil de ter que trabalhar fora com as crianças, e é realmente uma realidade bem complicada de conciliar trabalho, né, de carteira assinada fora com as crianças. Eu comecei a ter muitas faltas. Um dia caótico que eu me lembro foi quando meu filho tinha um procedimento marcado no hospital, um procedimento cirúrgico, que ele precisava fazer alguns reparos na dentição dele, como ele não fica quieto, não deixa o dentista mexer, precisava de anestesia. Então, eu fui com ele para o hospital e naquele dia minha filha acordou com o olho todo inflamado. Então, eu pensei, e agora, o que eu faço? Felizmente, aquele dia a minha irmã pôde ficar com ela, então eu deixei ela lá com a minha irmã e fui com ele para o hospital. Então, enquanto ele estava lá na mesa de cirurgia, eu liguei para o pediatra, marquei consulta e chegando, voltei com ele para casa para então ir com ela para nova consulta. E quando eu estava arrumando ela para sair, meu filho começou a vomitar, ele teve efeito da anestesia. Deu me pensei que caos, e agora? Fui com a minha filha, deixei ele com a Sharon, né, com a minha irmã, ela deu os ingestos, me passou, e fui com a minha filha para consulta. Não conhecia muito os olhos, o médico olhou e falou que ela estava com conjuntivite, não sabia como usar naquela situação, e falou que ela precisaria ficar uma semana em casa passando o colírio com antibiótico. Eu estava no momento de experiência do trabalho, trabalhando somente no período da manhã, colocando atestado de uma semana. Então, não é de se admirar que, terminada a experiência, eu fui mandada embora. E eu pude, em poucos meses que eu fiquei só da experiência, ver o quanto é difícil, o quanto é desafiador uma pessoa trabalhar fora e conciliar com os filhos. Então, hoje eu tenho uma oportunidade maravilhosa de ter a oportunidade de ter liberdade para trabalhar. Eu lembro quando eu falava dos doces, do problema que eu tive de ter que compartilhar doce, que era felicidade que prejudicava. Então, hoje eu tenho liberdade, coisa que eu não tinha quando trabalhava fora, e eu compartilho saúde e bem-estar. Então, eu não consigo pensar em nada melhor para fazer do que estar nessa corrente do bem, mudando vidas, ainda gerando a minha renda. E eu lembro até quando, como eu sou de casa, né, entre aspas, o meu pai, eu não ouvi assim um plano diretamente da Terra para mim quando eu comecei a divulgar. E aí eu comecei a divulgar para as pessoas sem saber quanto eu iria ganhar por isso, somente porque eu sabia que estava fazendo bom para mim e queria ajudar as pessoas. Aí eu falei para o meu pai e para a Sharon, mas isso aí vai demorar para conseguir ter um retorno financeiro, né? Meu pai, não, pode sacar todo mês. A Sharon parou para somar quanto que eu já tinha e ela me mostrou o resultado e eu fiquei assim impressionada, porque estava perto do que eu ganhava trabalhando fora, trabalhando da minha casa, fazendo bem para as pessoas. Então, realmente é uma oportunidade incrível. Então, eu gostaria de compartilhar essa frase com vocês, porque tem me ajudado muito. Que eu estou nesse período, né, de quarentena em casa, fazendo faculdade à distância, minha faculdade não parou, meu marido também não, e só não parou como intensificou, porque como não está tendo as provas à distância, a gente está fazendo trabalho em casa para recuperar a nota. Então, estava bem complicado. E agora, como é que eu vou conseguir continuar divulgando os olhos, estudar, cuidar das crianças, fazer as atividades dele? Falei, não vai dar, né? Não sei o que eu vou fazer. Eu sempre tenho a frase que a Adriana Panis costuma falar para a reunião, de quem que é o meu negócio? É meu, é o meu negócio. Então, essa frase me tocou muito. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, eu sei os objetivos que eu tenho sonhos que eu quero realizar que a Bioterra pode me proporcionar. Eu sei o quanto é importante compartilhar esses olhos, mais do que nunca as pessoas precisam de soluções para bem-estar, de saúde física e emocional. Então, eu tenho a grande missão, então eu não posso parar. E a gente tem uma equipe incrível. Realmente é uma dificuldade, né, ter menos tempo, estar com as crianças. Mas a gente tem que pensar que, por que eu quero divulgar a Bioterra? Quais são meus objetivos? Então, eu vou encontrar maneiras. Pode ser menos, pode ser não da maneira como eu gostaria, mas é importante a gente não parar, a gente dar continuidade. A gente poder mudar a vida de mais pessoas com essa maravilhosa oportunidade que a Bioterra tem de oferecer saúde física, emocional e financeira para todas as famílias. Então, eu agradeço pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui com vocês hoje. Coloquei minhas redes sociais, meu contato, para se quiserem tiver alguma dúvida, para falar comigo. Agradeço a atenção de vocês.
Então, agora, se eu puder contribuir com alguma dúvida, alguma coisa, estou disponível. Boa tarde, Stephanie, tudo Boa bem com tarde, você? Adriana. É, Adriana, Olá, de quem é o teu negócio? é o meu negócio. Inesquecível. Fica quase martelando a minha cabeça sempre que eu estou parada. Nossa, essa frase ficou tão marcada assim na tua vida? Sim, demais. Eu estou parada, falei, o que eu não consegui falar com uma pessoa hoje? Aí fica lá, a Adriana, falando na minha cabeça de quem que é o meu negócio. É o meu negócio. A empresa não parou, né? Cabe a mim não parar também. Ai, Stephanie, eu quero agradecer muito a você, porque realmente a tua história é impactante. Conforme você foi falando, eu fui analisando a minha vida e eu descobri o quanto eu sou feliz. E o quanto esses olhos vieram para a minha vida para contribuir e sim, eu compartilhar mais gotinhas com outras pessoas. Então, olha, gratidão plena a você que doou Obrigada. do teu tempo, doou da tua história para engrandecer todas essas pessoas presentes aqui na sala. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer para Stephanie, pode fazer que com certeza ela vai responder. Então, gratidão, Stephanie. Não tem palavras para te agradecer. Ai, obrigada, Diana, pelo carinho, pela ajuda de sempre, pelo ânimo que tu dá para todo mundo que estão à tua volta. Eu tenho perguntas que foram feitas no chat aqui, mas eu não vou ler, né? Quem quiser que faça a pergunta aqui por voz, porque realmente, assim, de todas as apresentações que eu vi, foi a mais completa e a mais impactante, porque você não falou uma teoria, você falou uma realidade. Você falou o porquê você está fazendo esse trabalho e como você está fazendo esse trabalho e como isso está impactando a tua vida e de pessoas ao teu redor. E a parte, digamos assim, plástica da apresentação, eu nunca vi algo tão refinado, nem mesmo em convenção da Doterra em São Paulo, eu vi algo tão refinado. Obrigada, Então, você quer isso para o meu marido, que me ajudou com os slides. ficou realmente algo assim de primeira e digno de gravação, né? Então, enquanto falava para mim, veio um sentimento bem claro. O sentimento bem claro, que eu acho que foi uma espécie de insight que veio na minha mente, é o seguinte: o que é, em resumo, o nosso trabalho na Doterra? E é o que veio na minha mente, como se fosse uma inspiração, o nosso trabalho na Doterra é o seguinte: nós estamos resgatando uma natureza que estava abandonada. Ou seja, aquilo que foi criado pela divindade para o homem usufruir fora abandonado por interesses comerciais. E nós estamos fazendo um trabalho de deixar que a natureza não seja mais abandonada. Nós estamos tirando esse desabandono da natureza e trazendo a natureza de volta para as nossas vidas e as vidas das nossas famílias. Então, ficou muito claro assim esse sentimento durante a tua apresentação. E realmente, né, as pessoas, o que eu posso fazer? O que eu posso entregar para alguém que acabou de entrar na Doterra? Eu tenho certeza que essa gravação é um presente que a gente pode entregar para quem está chegando, porque ela é muito completa. A pessoa que não sabe nada de Doterra e assistir essa apresentação, ela vai entender qual é a nossa missão, qual é que é o nosso trabalho. Então, parabéns, realmente é uma obra-prima, a maneira como tu formatou, a maneira como tu deu conteúdo a essa apresentação. E como eu disse, quem quiser fazer as perguntas que o faça aqui no microfone, porque não tem como, a gente fica até emocionado assim, de ouvir toda essa Obrigada. situação. Oi, Stephanie, é a Rosânia que está falando. Oi, Rosânia, tudo Tudo bom? bem? Mas tu tá Tudo muito certo. linda fazendo essa apresentação. Tu também tá toda fit, né? Eu te dou os parabéns pelo pedaço que eu consegui ver, que eu não estava conseguindo entrar, mas aí ainda bem que ficou gravada. Mas eu quero ver mais apresentação tua, que eu estou aprendendo contigo também. Logo, logo vou estar apresentando também, né? Quero ver. Começar a me mexer, né? É por aí que a gente começa, né? É Então, verdade. mas o pedaço que eu vi aqui, te dou os parabéns, tá? Super, super. Amei a parte que eu vi, viu? Parabéns mesmo, colega. Obrigada. Beijão.
Stephanie, Oi, quem tá falando? Stephanie Tuca, tudo? Oi, Tuca. Que privilégio ter a Querida, Tuca aqui, nossa aromaterapeuta master. ai, ai, obrigada. Muito orgulhosa, muito orgulhosa. O teu pai foi mais rápido do que eu. Eu queria te parabenizar pela tua apresentação, tudo muito bem formatado. Eu ia elogiar porque tudo muito explicado, com todo carinho, tu fizeste ali. Tá de parabéns mesmo pela tua dedicação. Queria te Ai, fazer muito uma obrigada. pergunta. Sim. Queria te fazer uma pergunta em relação a o quanto emagreceu. Eu não sabia. Fiquei te conhecendo no curso e daí a gente começou a conversar ali. Quase não conversa a criatura, né? Queria te per... Muito assunto. E te passei uma sinergia lá da felicidade. Eu sempre Nossa, faço quando eu sim, vou para os primeiro cursos, contato, né? inesquecível. Eu faço a sinergia, passo nas pessoas que estão nos cursos, converso, mas eu fiquei bem impressionada o quanto tá bem, o quanto emagreceu. Queria te perguntar o seguinte: Oi. esse tempo que tu tá tomando o Slim Sassi, tá? Ele te dá algum aceleramento Ele no acelera o abatimento? metabolismo. Não, Ele, não, mas assim, assim, tipo palpitação. não, palpitação não. Ele só acelera o metabolismo se eu tomo ele no final da tarde, prejudica meu sono. Então, eu sempre tomo quando eu acordo e início da tarde, Uhum. depois eu não tomo mais. Sim, e depois das refeições? Eu tomo ele quando eu não tomo depois das refeições, eu tomo até em jejum quando eu acordo. Para mim não fez mal, já ouvi falar que poderia fazer, mas para mim não. Até me ajuda a tomar decisões melhores de alimentação durante o dia, tira aquela ansiedade, aquela positividade. Então, para mim é Uhum. bem eficaz tomar em jejum. Então, eu vou te dar uma dica. Claro, não uma dica, mas assim, ó, já tive clientes minhas que emagreceram também com Slim Sassi, com grapefruit, com outros também. Mas uma dica bem interessante para quem está na linha de emagrecer, depois do almoço, uma gotinha de Slim Sassi com de limão. Ah, Zinsassi, legal. Ou E limão, digesta também, né? depois das refeições. Isso te dá assim, ó, uma sensação muito boa e também inibe lá na tarde, porque depois do almoço geralmente dá aquela vontade de comer um docinho, né? Sim. Tu sabe o que é a vontade de comer doce, né? Ah, Ela, como sempre. ela elimina. Então, isso Legal, aí é vou uma fazer. dica. Uma dica, Tá bom, Tuca. então. Muito Um bem grande ditinho e abraço. atencioso. Obrigada, Tá Tuca. bom. Tchau. Beijo. Stephanie, Oi, oi, tudo bem, Lenir? tudo bom, Lenir? Tudo bem, parabéns pela apresentação. E eu acho que assim, É. ó, tudo que a gente vive, que a gente sente, quando a gente fala por experiência própria, né? Isso passa uma emoção para as pessoas. Eu acho que foi isso que você passou hoje, sabe? Porque é a tua Bom, história de vida, sabe? E eu acho que todo mundo assim, ó, tem uma história muito legal com os olhos, né? Eu também tenho a minha. Mas eu quero que você me ajude numa história que eu tenho porque eu sou professora e eu tenho alunos com autismo. ah, sim. E eu tenho, assim, eu realmente eu fico. Uma vez, eu até vou ser bem sincera com você, assim, ó, eu sinto esse preconceito por parte de todo mundo, sabe? Sim. Porque as pessoas olham para a criança com um olhar diferente. As crianças olham, os professores olham. Faz as E as crianças mães, choram. e as mães, assim, parece que, eu, pelo menos é um sentimento que eu tenho. Às vezes tem mãe que até tem vergonha, assim, de se expor e de falar e de, né? Sim. E eu queria muito poder ajudá-las, mas assim, ó, de que forma você sentiu que os olhos realmente podem ajudar? Porque eu tenho alunos autistas que eles não param um minuto, eles não se concentram, eles não, né? Eu não consigo intervir em nenhuma atividade. E como que os olhos podem ajudar nessa questão? Então, como não é teu O que você sentiu de melhor, assim, na eu concentração? Os fico... professores te deram retorno? Sim, até essa semana eu fiquei bem emocionada que eu estava conversando com a professora do atendimento educacional especializado do meu filho e eu falei, eu estou preocupada que ele não está mais com muito interesse nas letrinhas, que ele estava na fase de ser alfabetizado. Eu não me preocupo, porque eu sei que ele tem condição de aprender isso
a qualquer momento. Que realmente, quando a primeira vez que eu levei ele na fono, ela falou, olha, vai ser muito difícil ele ser alfabetizado, ele é muito disperso, como que a gente vai conseguir ensinar ele? E realmente, usando o vetiver e o frankincense no topo da cabeça e o barro, se concentrar bastante. E como assim não é teu filho, tu não pode pegar e passar um óleo na criança, uma maneira legal é tu levar o difusor para a sala de aula. Se levar o difusor, colocar lá o alecrim, o vetiver, o frankincense, vai estar todas as crianças tendo benefício, inclusive ele. Se a professora do meu, eu falo para ela, eu estou passando uns olhos nele, vai me falando como está o resultado, ela me perguntou como que eu faço para jogar esses olhos em todas as crianças. Que realmente é uma melhora muito nítida no comportamento das crianças, na concentração, no aprendizado. Não sei se eu consegui te ajudar, Leonir. Acho que ficou mudo lá o dela. Eu vi que eu fechou. Oi, Moisés. Oi, olá, voltou. O seguinte, né? Com certeza me ajudou e eu acho que o DDR Prime também deve ser muito bom, né, para fala. E eu realmente vou ajudar muitas crianças. Eu quero, né, ser uma divulgadora, né, para ajudar essas crianças, sim. Muito obrigada, tá? Não sei se aromático ele vai ajudar na fala. Eu sei que o uso tópico ajuda na fala. Eu não tenho essa informação, se no aromático ajuda também nessa questão, mas em pensação assim, de concentração, de melhorar, vai ajudar. Ok, então, muito obrigada, tá? Oi, Stephanie. Oi. Eu não te conheço pessoalmente ainda, meu nome é Kátia, sou da equipe da Adriana, e eu queria assim, começar te parabenizando, porque realmente a tua apresentação foi incrível, mesmo. Obrigada. Tu é linda demais. E olha, vou te dizer, puxou o pai, É gêmea. Viu só que coisa incrível? Então, assim, e acima de tudo, essa tua experiência, eu sei que é a tua experiência, mas é muito difícil para os pais falarem a respeito. Sim. Eu tive a oportunidade, a felicidade de frequentar uma escola para crianças especiais com o meu filho. Eu acreditava piamente que meu filho era autista, era Asperger ou era alguma coisa assim. Então eu levei alguns anos sem saber qual era o nosso caminho, né? E ele tinha muitas coisas particulares de um autista, né? E aí, então, frequentando essa escola, eu conheci todo e qualquer tipo de autista, cego, Down. Eles frequentavam essa escola, certo? E o meu filho depois foi diagnosticado como uma criança superdotada. Então, ele enfrentava as mesmas coisas. Ele era muito disperso, a alimentação dele era rara, porque ele comia 7 vezes a mesma coisa. Então, assim, né? Mas nesse campo eu consegui entender o quanto é especial ser uma mãe como tu. Obrigada. Então, assim, parabéns mesmo. E eu gostaria de ser muito abusada e te dizer que eu tenho, graças a Deus e a essa situação, muitas amigas com filhos especiais. E eu convidei algumas, mas trabalham. Então, eu pedi se elas poderiam, em algum momento, marcar um horário. E eu gostaria de te convidar para fazer essa apresentação para elas em particular, né? Porque eu acho bem importante. Claro, nossa, eu sou bem voltada para a causa de crianças especiais, adoro tudo que eu puder contribuir para ajudar no fardo, né, dessas famílias. Eu fico muito feliz com a oportunidade de ajudar, com certeza faremos. Que bom, então. Então é só aguardar para nós combinarmos. E mais uma vez, muita gratidão e parabéns. Obrigada. Nada. Oi, Steph. Oi. A moça ali, eu não peguei o nome dela, que falou que ela é professora, é isso? A Lenir. Assim, o que a gente faz na comunidade lá na China, tá? De brasileiros, né? Porque as mães não conheciam o doTERRA lá, né? Então, a gente teve uma pessoa que me pediu ajuda lá sobre os 2 alunos que ela tinha. E tudo o que eu faço, porque as pessoas em primeira instância não acreditam nos olhos, né? Porque estão
enche as crianças de químico, mas tem medo de usar Nossa, na verdade, né? Aí, assim, daí eu disse assim, sim, mas se tu tá enchendo o teu filho de química, tu não vai se abrir pro que é natural, né? Ela disse assim, então tá mais é complicado. Bom, enfim, o que eu sugeri para ela? Ela fez um blend e ela passava na mão muito e passava nas crianças, na mão das crianças, sabe? Perto assim na roupa da criança, ela fazia isso. Invasiva, né? Bem interessante. Exatamente, não precisa porque tu vai estar fazendo um bem para uma pessoa. Então falei na live uma vez que quando tu vai tratar uma pessoa que é dependente química, ou qualquer dependência, né? Tu não deve, em primeira instância, às vezes eu não falo. Às vezes eu dou um presente e eu não falo, sabe? Então, assim, se ela quer uma boa dica para ajudar em qualquer área, né? Se tu quer ajudar, principalmente criança, é o tato, é tu colocar na tua mão e passar na mão da criança, ou passar na roupa dela, sabe? Assim, um contato mais cuidadoso, que vai fazer muito resultado. Cuidadoso e invasivo. Exatamente. E o DDR Prime, ele inalando ou até em toque, assim, né, tópico, ele faz resultado, sim. Tá? Ai, ótimo. Muito obrigado. Obrigada pela dica. Bom. Tá bom, então. Obrigada, beijo, querida. Tchau. Tá bom, tchau. Legal tuas dicas, Cuca. Sempre impressionante os conhecimentos que tu compartilha. Não tô... Vai pegar o bate-papo, ver se tem mais alguma dúvida. Nossa, o bate-papo. Aqui pelo chat tem muitas perguntas, mas a maioria já perguntou ao vivo e a cores, né? Então, quem não perguntou, quem é tímido vai ficar sem resposta. É uma penitência pela timidez. Mas, de fato, muitos elogios aqui, tanto no chat quanto no WhatsApp, né? Então, realmente, parabéns, né? Vamos dar mais alguns segundos aí. Se ninguém perguntar, o pessoal diz que eu sou muito econômico, eu dou 5 segundos. Se ninguém Moisés. Aí, à vontade. Moisés, tá me ouvindo? Tô. Eu só queria dar os parabéns, tá? A tua voz é igualzinha da Sharon. É impressionante. Eu adorei a apresentação, maravilhosa, maravilhosa mesmo, tá? Impressionante. Eu não tenho, assim, nunca tive com crianças, assim, mas eu dou aula para adultos e eu uso realmente os aromas, e é impressionante o resultado que a gente tem. E eu aprendi muito com você hoje. Obrigada, assim, feliz por ter contribuído. Brilhante, adorei mesmo, tá? E a contribuição que todo mundo fez aí também, maravilhosa. Muito obrigada, gente. Que live fantástica. Obrigada. Tá certo. Emendando, Filha então, de peixe, né? Filha de peixe. Emendando, então, né, Areda, que hoje às 20 horas você vai estar conosco, né? 20 horas, imperdível. Nossa, Areda, nem te conheço, mas vamos falar tanto. Tá certo. Pessoal, mais 5 segundos aí, alguma outra questão? Moisés, boa tarde. Boa tarde. Fala, brother. Tudo bem? Tranquilo. Eu só queria dar os parabéns para a Stephanie, tá? Porque é impressionante como na doTERRA as pessoas se empoderam. E ela fez uma apresentação extremamente empoderada, né? De forma muito clara, muito convicta das experiências pessoais que ela está tendo com os olhos, né? Às vezes a gente explica para as pessoas e apresenta para as pessoas a doTERRA e em algumas situações com experiências que não são nossas. Mas quando nós apresentamos e mostramos as experiências pessoais que temos, né, aquilo que está realizando na nossa própria vida, a mudança que está tendo na nossa própria vida, acaba causando um impacto muito maior e muito mais positivo. Então, parabéns, Stephanie, pela tua apresentação. Excelente a tua postura, a forma como tu apresentas e mostras aquilo que estás vivenciando com os olhos.
Sucesso na tua trajetória aí, que tu possas apresentar muitas e muitas vezes. Parabéns mesmo. Obrigada. Perfeito. Mais 5 segundos. Aí. Stephanie, a Sharon aqui. Sharon. Então, queria te dar os parabéns, né? Como todo mundo, foi impressionante a tua apresentação mesmo, viu quanto se dedicou. E eu pude acompanhar essa tua história que tu contou para as pessoas, eu pude acompanhar de perto, né? E tão impactante quanto tu falando foi realmente ver a tua evolução, né, nesse processo. Bem gratificante, estou bem orgulhosa de ti. Obrigada. Eu te falei, tenho certeza que vamos te convidar para outras palestras, que foi muito boa. As suas experiências realmente são bem marcantes. Eu gostaria de ter essas experiências pessoais que tu tem para poder falar com muito mais propriedade, né? Eu ouvi uma vez que a gente trabalhando com marketing com as pessoas, a gente encontra muitas pessoas muito melhores do que nós, né? E realmente é uma inspiração para mim, para todas as pessoas. Gostei muito da apresentação dela, Vá. Tá de parabéns. Obrigada. Parabéns. Não sei se é Sharon, acho que é Sharon o nome dela. Eu não sei quem está falando. Pode repetir, colega, que a gente não conseguiu. A Sharon não tinha terminado. Pode repetir, por favor? Foi a Marli que falou? Não, boa tarde, Moisés, está me ouvindo? Perfeitamente. Pronto, é o Ayrton que está falando aqui de Fortaleza. Lá em cima está a Marli, quem está na sala, mas nós estamos juntos, certo? Uhum. E eu gostaria realmente de assim, parabenizar a Stephanie pela apresentação. Essa apresentação... Essa apresentação tem que estar, se você puder disponibilizar para a gente, porque muitas pessoas que têm problemas como ela tem, que a gente pode levar, que podem analisar melhor o nosso produto, né? Pessoas que não conhecem. Então, da forma como ela passou, de forma sucinta, e como ela vivencia. Fantástico, fantástico. Parabéns mais uma vez, parabéns. Obrigada a Sharon também, uma patrocinadora maravilhosa que me ajuda. Nossa, eu falei, nossa, nem imagina como que eu vou te incomodar até eu conseguir me virar sozinha. Ela sempre totalmente me ajuda, me incentiva também a ter independência, então maravilhosa. Tenho a agradecer, minha patrocinadora. Imagina, estamos aí. Inclusive, está com as crianças hoje para mim estar aqui fazendo a aula. Estávamos aqui te assistindo. A Nath olhando a mamãe no celular. Tá, mas e esse vô não ajuda em nada, mas que pouca vergonha esse vô aí, hein? O vô tá louco, com medo do vírus. Que horror. Moisés? Olá. Aqui é o Kleber, marido da Stephanie. Ah, o cara que fez o design. Parabéns aí, meu, arrasou. Eu queria para parabenizar minha esposa pela dedicação dela, né? Então ela tem sido um grande exemplo para mim, para nossa família, e para todas as pessoas que estão ao lado dela, né? Então, só parabenizar para ela, né? O quanto ela está se esforçando por isso e falar que eu amo ela. Obrigado por ela ser essa esposa maravilhosa, uma mãe tão dedicada que ajuda não somente ela, mas o próximo, né? Então, a Doterra está sendo um diferencial na nossa vida e tenho certeza que não somente hoje, mas pelos próximos dias, meses, semanas, vai ajudar ainda muito mais pessoas. Tá bom, Stephanie? Te amo. Parabéns. Parabéns. Ah, é difícil falar agora, né? Oi, Stephanie. Oi, não estou vendo quem está falando. Oi, Stephanie, a Poli. Tudo bom? Olha, tu tá aqui, que legal, tudo bom? Muito boa a tua apresentação, viu? Gostei muito dos produtos. Se tiver produto para voz aí hoje, até eu estou precisando. Pode sim. E parabéns, viu? Sucesso, tá? Você merece. Eu conheço também parte da tua história que você me contou e agora, hoje, conheci mais uma parte. E você é uma menina merecedora de tudo isso e que você consiga sucesso com os produtos, né? E gostei muito. Uma hora eu vou te convidar para tu falar com a minha irmã, que ela é prof de crianças especiais também. E eu tenho a minha amiga Ana também, que ela tem um filho também, que é especial. Vou falar de você para ela. Vamos conversar então, Poli. Tudo bem.
Parabéns, tá? Obrigada. Abração. Você é muito querida e muito linda. Deus abençoe a tua família. Obrigada também. Beijo. Um beijo. Uma pergunta, por que nas outras apresentações a gente que está aqui monitorando tem que ficar puxando o povo e geralmente ninguém fala nada? E hoje todo mundo resolveu falar. Qual é? Algo pessoal? Hoje resolveram falar, né? Geralmente quem fica aqui de monitor, geralmente é o Gilberto, a Aline, às vezes eu, a Cheryl também tem feito esse trabalho. A gente fica aqui daquele jeito que as pessoas não falam, né? Então, Todo hoje mundo não... tímido. Pois é, hoje desenho gostaram de falar. Pode falar. Olha a simpatia dessa menina para ver se a gente não fala. Então, porque eu digo, é algo pessoal, então, é. Não. Confirmou agora. Confirmou. Não. Não, agora vou me atirar aqui. No fim da minha rua tem um precipício, estou indo, fui. Moisés, a Stephanie falou para nós de coração. A Stephanie contou a história dela. Essa é a vida dela. E por várias vezes ela me emocionou muito porque ela conseguiu passar isso na apresentação dela. Então, mais uma vez, Stephanie, parabéns para você, parabéns à tua família e que tu continue a doar as tuas gotinhas. Obrigada, Diana. Vamos lá, Bolinha. Excelente. Oi, Stephanie. Oi. Oi. É a Lise, de Campo Bom. Oi, Lise. Tudo? Nossa, estou admirada com a tua apresentação. Adorei. Quero conhecer esses olhos, que eu tenho uma menina, ela tem 36 anos e ela é autista. Ela é um autismo leve, ela foi alfabetizada, né? E me ajuda bastante em casa, né? Só que agora eu sinto assim, ó, que ela não está dormindo bem à noite. Prejudica o dia todo, né? Se eles não dormem bem. E daí ela fica meio que agitada. E ela fica bem dispersa também. Quando eu peço para ela fazer os trabalhos, porque ela me ajuda, né, a fazer alguns trabalhos, né? Então ela escuta, olha para mim e não faz logo o que eu peço para ela. Então eu acho que seria muito bom esses olhos para ela dormir melhor, porque ela fala muito, ela fala bastante, né? E eu tô vendo assim, ó, que tu tem um menino também, né? Então, eu sei o quanto tu passa, porque eu passei já por tudo isso. E ainda a gente passa, né? Porque filho é para a vida inteira, né? Tu tá no começo, né? E a minha menina tem 36 anos, né? Então, filho é para a vida inteira, né? Então, a gente tem que se dedicar. Tô vendo que tu é uma boa mãe e olha, que Deus te ajude, né? Que te dê muito discernimento, né? Para te cuidar dessas crianças, assim, porque elas tomam bastante tempo da gente. Eu trabalho, sou agente de viagem, então eu consigo conciliar as coisas, porque o dela é leve, mas eu quero usar esses olhos para ela. E já tem contato com o óleo? Não, ainda não conheço. A menina me apresentou, né, no grupo. Eu tô hoje a primeira vez que eu tô muito tendo bem, conhecimento. Então, conversa então com a menina que te indicou e com certeza ela vai te falar as melhores formas de adquirir. Sim. Deixei meu WhatsApp, não sei se precisar de qualquer dúvida que eu puder estar te ajudando, pode me chamar. Ok, então tá bom. Começando, né? Porque Parabéns, menina. Parabéns, Stephanie. Na mesma causa. Obrigada. Ok, tchau. Tchau. Mais 5 segundos. Eu sou um terrorista aqui com 5 segundos. Você não vai nos ver, não vai nos ouvir, você vai conseguir ler a pergunta e mais nada. São 16 perguntas. Stephanie? Oi, filha. Parabéns pela apresentação, tá? Então, eu também gostaria de compartilhar com o pessoal da sala, né, que realmente eu acompanhei desde o início, quando a gente desconfiava, né,
que o Anthony, o filho da Stephanie, tinha algo diferente, né? Então, para mim, que sou prof e tenho a bênção de ter o Anthony na minha escola, eu posso observar todo o diferencial que fez os óleos essenciais para ele. A forma como a Stephanie tem administrado esses óleos nele. Está chamando a atenção até da assessoria pedagógica para tentar entender a diferença do Anthony, porque ele é uma criança que o ano passado, ao começar o uso dos óleos essenciais, ele conseguiu algo que geralmente as crianças autistas não conseguem. Ele conseguiu fazer uma apresentação anual da escola junto com as crianças, numa sala em que tinha mais ou menos 200 pessoas. A gente sabe que o autista ele não suporta barulho, ele não suporta essa aglomeração. E o Anthony conseguiu fazer a apresentação. Então, para a gente que conhece a trajetória, a gente entende o que tem por trás. Tem os olhos, tem o amor da mãe, o acompanhamento da família, e isso está chamando a atenção dos professores na escola. Então, a Stephanie está conseguindo fazer até dentro da escola, e conseguiu fazer comigo, acreditar no poder que os olhos têm. Então, eu te parabenizo, Stephanie, pela forma como você tem desenvolvido este negócio, e com o estímulo da Stephanie, com o exemplo vivo dela, eu, então, hoje também faço parte do grupo dela, estou iniciando, estou engatinhando, estou aprendendo, né? E posso realmente falar de cadeira, né? Como mãe, como prof, que realmente os olhos fazem a diferença. Quem dera se todas as escolas pudessem ter um difusor em cada sala para trabalhar com as crianças, que a gente vê hoje tantos casos na educação que se tivéssemos um óleo lá dentro da sala faria toda a diferença, principalmente a questão da concentração, né, dessas crianças, da síndrome do pensamento acelerado, que nós temos hoje em grande quantidade em salas de aula. Então, parabéns, filha, pelo teu trabalho. E que venham mais lives dessa natureza. Obrigada, mãe. Live e tua também, porque a mamãe que não resta é poderosa na apresentação. Certeza vai vir somar aí, grande força para a Doterra. Ah, pode deixar, até o final do ano vou apresentar o negócio e apresentar os produtos. Pode deixar, estou aprendendo. Vamos lá, mais 5 segundos. Stephanie, depois ele não quer... Moisés, você está gravando? Com ele, né? 5 segundos, ele grita. 5 segundos, é terrorismo. Eu estou gravando. Moisés, você está gravando? Só Sim, para te lembrar de encerrar a gravação, para a gente não perder, por favor, esse Tá depoimento, tá? R$10 vou cobrar a gravação. Eu tenho tanta gente que eu tenho que enviar essa gravação. 11, agora vai ser 11, então. Tá certo. Você foi gravado? Sim, foi gravado. Então tá registrado. Pessoal, mais 5 segundos, então, que já são 16h30, né? 5, 4, 3, 2, 1. Perfeito, então, Stephanie. Agradecemos mais uma vez aí a tua participação. Você nos emocionou. Com certeza isso será replicado, né, em vários lares. Essa live, a gente agradece por esse momento especial. Também agradecemos ao Kleber aí por ter auxiliado na parte gráfica, parte visual é algo muito importante, e também a Sharon aí por ter ajudado na questão das crianças, né? E estamos aí então, convidando a todos para as 20 horas estarem aqui, cheguem cedo, porque as aulas da Areda lota, isso está se espalhando também Brasil afora, então nós não temos YouTube, quem não chegar cedo vai ficar de fora, não adianta me xingar, eu já estou acostumado com esse tipo de xingado, não estou nem aí, então quem não quiser perder, que esteja um pouco antes, então, das 20 horas. Sucesso para todos, parabéns e gratidão aí pela tua ajuda, Stephanie. Obrigado de coração. Carinho de todo mundo. Obrigada. Tá certo. Beijo, filha. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.
Eu diria que faz mais sentido essa menina do engenho. Bom, seu filho, hein? É o Carlinhos, pode ser um menino do engenho, né? Pensei isso também. Para construir conhecimento dessas obras. Carlinhos não era muito nome de cangaceiro, né? Se fosse para